Amigos e irmãos em Cristo, boa noite. É um prazer grande estar no meio de vocês e agradeço a Deus, ao nosso Pai e a Jesus pela oportunidade que nos concedeu, a mim e a vocês. Como diz na prece Francisco de Assis, é dando que se recebe. Mantemos os nossos pensamentos que com toda certeza Jesus já nos preparou desde o amanhã, desde o início do dia, para essas atividades. E eu, como vocês, vim também, não na qualidade de palestrante, mas também um estudante do Evangelho. E nós hoje vamos falar do capítulo 12, que fala sobre os inimigos. Jesus, de uma sabedoria muito grande, já nos conhecia naquela época. Ele sabia da nossa qualidade. Jesus sabia que nós estávamos muito próximo do nosso ponto de partida. O nosso conhecimento era pouco. E ele, com a sua sabedoria, colocava os ensinamentos de acordo com os costumes, a forma de se entender as coisas, e sempre mantinha a harmonia. Mas só que Jesus não falou só para aquela época. Os seus ensinamentos são eternos. E Jesus não falava para os materialistas. Jesus fala para nós, todos os espíritos encarnados aqui, espírito. E ele nos orienta como espírita. Por isso que ele disse assim: conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. Jesus sabia que nós estamos aqui, neste planeta adequado à nossa necessidade, porque o Pai nos criou com todas as nossas qualidades e cabe a cada um de nós, com o nosso trabalho como espírito, desenvolver esse amor que está dentro de nós. E o nosso planeta e o meio que nós vivemos é cheio de beleza, é cheio de coisa agradável que nós podemos usufruir, que nós podemos ver, que nós podemos apalpar. E Jesus sabia disto. Por isso que ele dizia e falava para o Espírito. E uma das coisas que ele nos aconselhou foi isto: conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. E nós, que estudamos a doutrina espírita, conhecemos esta verdade, porque lá nós sabemos da nossa natureza, nós sabemos da nossa procedência e do nosso destino, nós sabemos do nosso dever, e é isso que ele recomendou. O que Jesus recomendou a nós? A lei de Deus, que ele colocou nas suas parábolas, ele colocou no seu Evangelho, para que nós
os trabalhadores, como Ele deu a nós esse potencial e nomeou a todos nós os trabalhadores da última hora, o sal da terra, a luz do mundo, e cabe a nós esta responsabilidade para evoluir, para mudar o meio que nós estamos. Então, este conselho de Jesus, que nos dá de conhecer o Evangelho, é para que nós usamos a solidariedade, é que nós usamos o amor, a compreensão, o entendimento, que somos iguais. E isto está difícil sobre nós. E ele sabia disso. Na época de Jesus, que nós conhecemos as histórias, quando se dizia em inimigos, era mortal. Todo aquele que não falavam a mesma língua, que não pertencia aos mesmos costumes, às mesmas religiões, eram inimigos. E ele trouxe aqui este conselho naquela época e que serve para todos nós. Olha o que diz Jesus, porque foi esta falta, e é esta falta que nós vamos ver, essa falta da solidariedade, da compreensão, é que nós estamos vendo a animosidade que existe hoje. E não vai longe, começa dentro de nós, no nosso íntimo, nos nossos pensamentos. Quando ele recomendou para que nós cumprisse o evangelho dele, é para que nós sondássemos, para que nós estudássemos, descobríssemos esta verdade que ele anunciou, para haver entre nós a harmonia e a compreensão, o motivo, o porquê que nós vivemos em família, por que nós vivemos em sociedade, quais os motivos, qual é o nosso trabalho que nós viemos fazer aqui e quais são as nossas responsabilidades. Que tanto existe esta carência, e veja bem, como Deus é bom, como Deus é justo, como Jesus nos ama, e Ele deu a cada um de nós que estamos aqui, tem uma partícula na responsabilidade da evolução do nosso planeta, do nosso meio. Porque nós sabemos, já conhecemos, que quando nós pensamos, nós criamos energia. E se nós, que estudamos a doutrina espírita, nós já conhecemos o livro A Gênese, que fala sobre isto, que fala sobre a energia, que fala sobre o perispírito. Só que Jesus sabia de tudo isto já conhecia e sabia que nós, através das nossas vidas sucessivas, das nossas reencarnações, nós íamos subir, nós íamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral, o nosso intelectual, e iríamos entender por que ele disse isto aqui. Amai os vossos inimigos, tende ouvido o que foi dito. Amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. No primeiro livro do Evangelho, primeiro capítulo, nós já conhecemos lá esta parte. Só que quem disse isto na época também disse de acordo com o grau de conhecimento. E este adendo que ele colocou é que trazia a paz e a harmonia, porque precisava que houvesse um povo
naquela época era rústico, então precisava mostrar para eles um Deus severo. Mas isso era o que Moisés colocou, para que havia a paz e a harmonia. Só que hoje é colocado a nós de maneira diferente, e que nós conhecemos. Por que que existe o inimigo? Não conhecemos? Nós sabemos. Nós somos adquirindo conhecimento e hoje nós sabemos. Porque existem os nossos inimigos. E continua. Mas eu vos digo, amai o vosso inimigo e fazei bem o que vos odeia, e orai pelo que vos persegue e caluniam, para ser filho de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre o bom e o mal, e vir chuva sobre o justo e injusto. Porque se não amar senão os que vos ama, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também assim? E se saudar somente os vossos irmão, o que fazer nisso de especial? Não faz também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e os fariseus, não entrará no reino do céu. Mateus, capítulo 20, versículo 43 e 44. Mas hoje nós sabemos, porque Jesus disse isso, que devemos amar, que devemos perdoar. Por que será? Porque existe uma necessidade em nós. Eu olho para minha esposa, eu vejo a minha esposa, minha mulher. E muitos tratamos como submissa. Nós esquecemos que somos espíritos encarnados, que somos espíritos que estamos em prova e expiação. Nós esquecemos que nós tivemos várias vidas e que esta não é a primeira. Nós olhamos assim para todos, para os filhos, para o patrão, para o empregado, para a sociedade. Nós olhamos assim. Mas como nós, como disse no início, ainda a nossa falta de conhecimento, quando nós chegamos aqui, nós nos entregamos aos prazeres da terra. E esquecemos o nosso dever, como está no Evangelho de Jesus. Como está no livro dos Espíritos, a finalidade da nossa reencarnação. E aí inicia a nossa animosidade, a nossa posição, que tanto queremos, os nossos bens materiais, os nossos prazeres que nos satisfaz ainda. E para nós conseguirmos tudo isto aqui, nós às vezes precisamos derrubar alguém. Nós precisamos tirar de alguém. Nós precisamos ser falsos. E não somos irmãos. Aí, se nós formos à realidade da vida, como nós entendemos na doutrina espírita, somos espírito compostos. Temos o nosso perispírito, tem os nossos campos de força, que são os nossos chakras, localizados em cada lugar.
E cada um de nós, espíritos, temos uma tendência de fraqueza para aquele local. E quando nós atraímos para nós, ele se aloja aonde houver a necessidade. Quantos de nós que planejamos a queda do nosso próximo? E ele percebe, ele sabe, porque ele recebeu a energia que nós emitimos através do nosso campo do sentimento, do nosso chakra responsável pelo sentimento que emitimos a ele. Ele é espírito e ele recebeu estas energias e ficou impregnada. São energias boas quando nós queremos derrotar alguém, quando nós queremos fazer mal a alguém. São energias boas. Nós aprendemos que a energia divina está por todo o universo. E que essas energias são modificadas de acordo com o meio que ela está. E que nós, espíritos, atraímos e expelimos de acordo com o nosso grau de conhecimento, de entendimento. E quando nós emitimos estas energias negativas, ruins, fica impregnada no nosso irmão. Quantos, por ambição, não tiram a vida? E Jesus sabia disso. Quanto, por satisfação material, não destrói um lar, não trai um amigo. Quantos que por prazer do alimento faz as mesmas coisas? E tudo isso são energias que nós vamos criando, amigos, que vamos formando os inimigos, e inimigos que vai nos acompanhar eternamente. São inimigos que vai nos odiar. E Jesus tinha este conhecimento. E Jesus sabia disto. E o que nós devemos fazer? O que nós precisamos trabalhar é recomendar isto aqui. O que ele disse. Conheça a verdade. Eu sei dos meus pensamentos, eu sei do meu íntimo, como você sabe do seu. Eu sei o momento que eu tenho que sair da minha casa, o momento que eu vou despertar, que eu vou me encontrar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com meus companheiros de trabalho, com a minha sociedade. Eu sei de tudo. Conheço um por um. E sei as nossas afinidades que temos. Principalmente nós espírita, que já conhecemos isto. E você, meu amigo, que ainda não é, conheça. Conheça para se libertar, como Jesus suplicou, pediu a nós, para que possamos equilibrar, para que possamos viver no bem, para que possamos ser os trabalhadores para modificar o meio que nós estamos, trazendo a paz. E começa de cada um, porque todos nós que aqui estamos, quando nós retornarmos, nós vamos para onde? Para o nosso lar, para a nossa casa. Não é assim? E é lá que nós devemos começar
a compreender. Quando nós não temos afinidade, procurar entender o porquê, porque se não foi desta, foi de outra. Mas temos, e nós precisamos ser real. Não existe efeito sem causa. Não existe inocente. Se houve alguma coisa, se nós temos algum inimigo, porque nós temos culpa. Alguma coisa nós fizemos que não está correto. Se nós vemos no livro dos Espíritos, na terceira parte, onde fala das leis naturais da vida, fala da lei do amor, que nós precisamos usar dentro de nós. É a primeira coisa que temos que fazer quando despertar, ligar ao Pai, ligar a Jesus, ligar a esses bons espíritos que nos acompanham, o nosso anjo guardião, para fazer isso aqui que o Cristo pediu. Amai a todos o Filho de vosso Pai. Quando nós conhecemos, é muito fácil. Porque aí a gente pensa assim, mas amar o meu inimigo é meio difícil. É meio duro. Tem pessoas que dizem assim, eu vou perdoar, mas não quero ver mais a cara dele. Perdoou? Não perdoou. Porque existe, por isso que no Evangelho fala que necessita a união da religião e a ciência. Porque quando nós pensamos, como eu já disse, e nós criamos esse campo fluídico, nós temos essa força de alojar em alguém, como alguém tem a força de alojar em nós. Nós temos o potencial e o sentimento de perceber estas energias. E o que Jesus pediu, não é para que nós dê o pescoço ao inimigo, para que nós não confiar no inimigo como você confia num amigo, em uma família, porque sabe que ele vai fazer danura se nós fazermos isso. Não é verdade? É verdade. Não é isso que Jesus disse. Ele disse para que nós não tivéssemos ódio, para que nós não tivéssemos raiva. Nós aprendemos que todos nós fomos criados iguais. Todos. E Deus deu a nós a inteligência, a sabedoria. Uns desenvolvem mais rápido, outro desenvolve menos. Por isso que existe essa desigualdade de pensamento, de sabedoria, e é por isso que nós criamos em nosso meio animosidade, que criamos inimigos. E o que ele pede é isto, que nós amamos o nosso inimigo. E esse amor nós só conseguimos fazer se nós tivermos esse entendimento, que o nosso companheiro é um espírito como nós. Reencarnou também para evoluir. Ainda não tem todo o conhecimento da lei de Deus, não sabe o que é a lei do amor. Por isso que ele age desta forma. Deus não criou ele mal e nem ele vai ficar mal. Isso que é que Jesus pediu, o amor a esse próximo. E sabemos ainda que se nós não trabalharmos para isso, nós nunca vamos nos libertar. Porque Jesus não disse assim, reconciliar com vosso irmão enquanto estar com ele a caminho. Pediu para nós. E nós estamos a caminho agora. Estamos encarnados.
Será que é por acaso a nossa família? Será que é por acaso os nossos pais? Os nossos filhos? Quem de nós que não temos problema aqui de família? Todos. Sabe por quê? Porque todos nós somos candidatos à perfeição. E todos nós temos que colocar em prova o que nós aprendemos na vida passada. O que foi preparado para nós. E que agora nós temos que colocar em prática. Por isso que nós encontramos os nossos irmãos inimigos, que ainda tem no seu subconsciente, que é o que ele trouxe a bagagem da reencarnação passada, ainda tem isso para melhorar, como nós temos também de melhorar para os nossos inimigos. Mesmo que nós queira, mesmo que a gente se esforça, mesmo que a gente conheça, mesmo assim quando a gente acha uma pessoa que não somos simpático, ainda geramos aquela energia negativa, devido à nossa deficiência e à qualidade de espíritos que somos. Mas nós podemos reagir de momento e recordar isto, desta oportunidade que Jesus deu para nós, que Deus deu para nós nessa reencarnação. Se está no nosso lar, não é por acaso. Não é por acaso. Hoje mesmo, amigos, antes de eu vir para cá, eu tenho 3 filhos. 2 homens e uma mulher que vale 10 homens. Ué? Mulher é mulher. Ai de nós se não houvesse, não é? As mulheres com esses sentimentos que foi dada por Deus, com essa sensibilidade, porque se não fossem as mulheres, nós os homens nos perdia facilmente. Mas eu tenho esta filha e ela é adotiva. Ela é agressiva. Ela tem 27 anos. Não conseguiu fazer o ginásio ainda. Não conseguiu. E o que eu já gastei, e o que eu já fiz. Só que a minha esposa não tem o conhecimento que eu tenho. Então, antes de eu sair para cá, a casa caiu. E eu fiquei meditando. Sabe, enquanto ela estava lá se arranhando, eu estava aqui, meu Deus do céu, não posso perder a estribeira. Vocês veem como são as coisas? Como é a sabedoria do mestre? Como sabe da nossa qualidade e o que nós podemos gerar? Eu fiz uma prece. Pedi a Deus que me perdoasse. Eu pedi a Deus que me desse força para recuperar o mal que eu tinha feito para aquela criatura. Porque até então não entendia tudo que eu faço, paguei estudo, gastei um dinheirão. Ela fala: pai, eu quero fazer um curso de cabeleireiro. Aí fui lá, gastei um monte de... Comprei tudo para que ela... Aí ela fez 6 meses, não gosto. Isso para a mãe, né, que não tem conhecimento, é um tapa. Por isso eu agradeço o mestre. E nós devemos agradecer a ele, que tem um fundamento grande nisso aqui que ele diz. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho na minha consciência que eu tenho uma dívida com a lei divina. Se eu não tenho
uma dívida com ela, com aquele espírito, mas eu tenho com a lei. É uma prova que eu tenho que colocar em prática porque aprendi em reencarnações passadas. E agora veio aí. E isto é normal na nossa família. Quantas pessoas, eu tenho um amigo que estava querendo suicidar porque descobriu que o filho dele usa droga. Foi difícil falar com ele. Foi difícil fazer ele entender. Quantas pessoas que nós chegamos perto, a gente nunca viu, você nunca encontrou e não vai com a cara. Não é mesmo, Flávio? Não vamos com a cara. Às vezes a gente... Eu tinha um chefe, sabe? Que eu era o maior puxa-saco dele. Gente, olha, tudo que eu escutava ele falar que ele gostava, eu trazia para ele. Sabe? E o filho de uma mãe não gostava de olhar nem na minha cara. Eu acho que eu era desse... Nossa, tinha um pavor de mim. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz nessa vida para esse homem? E tentava agradar, não tinha jeito. Não tinha jeito. Até que um dia as coisas mudaram. O bem vence o mal. Ele me chamou de velho imprestável. Me chamou. Falou assim, olha aqui, quando eu assumi aqui, porque eu sou funcionário público, ele falou, olha que eu assumi o posto aqui, você é o primeiro que está na rua. Eu falei, oh meu Deus. Eu falei para ele assim, amanhã mesmo eu vou num centro de Umbanda, porque o senhor nunca ser chefe aqui. Que aí eu não saio. Né? E não gostava mesmo de mim. Não gostava, não gostava. Daí, eu comecei a ver nele, na pessoa dele, um ressentimento. Porque eu olhava nele, eu via uma faixinha pretinha que vinha no coração dele. De vez em quando eu via isso nele. E um dia nós trabalhamos junto, eu perguntei a ele. Falei, doutor, já falei, doutor, que é para puxar o saco, né? Senão ele já ia responder mal. Falei, doutor, eu sinto que o senhor tem uma mágoa dentro do coração do senhor. Não, não gosto de você mesmo. Falei, não, se fosse eu, não era problema. Mas é na tua família. O senhor não está aceitando a sua família. Eu sinto isto. Ele ficou vermelho igual um peru, porque ele é alemão. Ele virou e olhou para mim, 2 lágrimas rolou no rosto dele. Daí ele me contou o problema. Ele tinha um filho deficiente e ele não aceitava isso. Ele queria que o filho dele ele esperava um filho para formar, para ser um homem mais inteligente no meio que ele vivia, e o filho era um filho deficiente, e ele não aceitava. Eu falei para ele, eu posso ir lá na sua casa? Posso. Aí eu fui lá na casa dele, e cheguei lá, banquei o espírita mesmo. Falei tudo que a doutrina nos orienta e nos fala sobre o problema do nosso dia. Tudo. Sabe, aí ele chorou, abraçou o filho. Não demorou uns 3 meses, eu encontrei a esposa dele. E ela me disse, senhor Ico, o senhor não sabe quanto que ele mudou. Todo dia à tarde agora ele chega, ele pega o menino no colo e vai passear. Põe no carro e vai passear. Como mudou? Mas só que comigo ele não mudou. Ele foi embora dizendo que não gostava de mim. Eu falei, tá vendo, doutor? Viu como é que vai? Fui lá no candomblé e o senhor está, ó, vazando. Então, meus amigos, vê como que é. Só que Jesus,
conhecia isto. Agora eu pergunto, ele tem culpa sozinho? Não tem. Agora imagine se eu não tivesse o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta. Se eu não tivesse esse conhecimento que Jesus pediu a conhecer a verdade, que ela vos irá libertar. E ela me libertou, porque eu sei que eu sou o culpado, não é ele. Não vou gradear. Não confiava nele, não dava nenhum documento meu para ele assinar. Mas só que eu não tinha raiva dele. Não sentia mal. Não sentia mal perto dele e nem ele sentia mal perto de mim. Pelo menos o que ele dizia. Ele falava, Eurico, já fiz tudo, mas não, nós não combinamos, não tem jeito não. Assim, é um exemplo que a gente vê e que Jesus ensina para nós. Porque que existem esses motivos. E que nós temos que mudar aqui como ele pediu. Reconcilie enquanto está em caminho. Então, o que nós devemos observar na nossa vida, começando dentro de nós, que quanto inimigo que nós temos dentro de nós. Às vezes, nós não damos uma mal resposta, ou não realizamos aquilo que nós queremos, por respeito, ou por medo, não é mesmo? Senão a gente faria o que queria, e é isso que nós temos que começar a observar. O nosso íntimo. E fazer disto, como a gente faz, você acha um lago, joga uma pedra para você ver, o lago vai se abrindo. Isso nós temos que fazer na nossa vida toda, onde existe essa animosidade, onde não tem essa simpatia, onde nós não encontramos esta união, nós é que somos o responsável para trabalhar. E ainda, nós que somos espíritas, que sabemos que a vida não termina lá no cemitério. Continua. Então eu peço a Deus, por isso eu nunca fiz mal a esse chefe. Porque se eu morrer, eu não vou incomodar ele. E quando ele morrer também, espero que ele não venha me incomodar. Tá? Mas é normal, porque não é o desencarne que vai terminar tudo. Antipatia. Não. Às vezes vai para o outro lado isso. Quantos espíritos inimigo que está junto de nós? Uma vez eu tive um sonho que um boi estava querendo me pegar. O olho vermelho assim, sabe? O chifão dele era assim para frente. Aí, eu corria, mas não saía do lugar. E o boi ia aproximando. Daí eu pensei assim comigo assim, peraí, eu estou sonhando, vou acordar. Eu acordei, né? Esforcei assim, acordei. E o boi estava na beira da minha cama, Flávio. Aquele bichão chifrudo. Daí, eu voltei no meu natural. Falei, meu irmão, como eu, você é um filho de Deus. Esta não é a tua forma. E isso também não é o seu desejo. Não é o que você quer. Porque quando você tiver o conhecimento da verdade, aí você vai mudar. Muda. Deixa eu ver quem é você. Que eu tenho certeza que eu te fiz um mal tão grande. Vamos conversar para nós amenizar isto. Ele se transformou. Aí se transformou como uma pessoa. E eu pedi desculpa a ele, o que eu fiz de maldade. Aí eu vi um quadro. Não foi eu que fiz. É que nós fazemos um atendimento fraterno e nós somos num lar. Eu vi esse espírito lá. Quando a gente chegou, ele nem queria que a gente entrava.
Dialoguei com ele, falei, meu filho, nós estamos aqui em nome de Deus, do nosso Pai, o seu Pai, o meu Pai, para que haja paz, amor entre nós, entre eu, entre você, entre esses irmãos que aí estão. Jesus deu o exemplo para nós, pediu a Deus que perdoasse que não estávamos sabendo o que estava fazendo. Nós somos assim, meu amigo. Ele não concordou, mas nós entramos. E ele me ameaçou. Ele falou, você ainda vai acertar comigo. E ele foi lá. Ele foi. Então, a gente sabe que os nossos inimigos continuam. E aí é o perigo. Quanto à obsessão que existe, que são influências dos nossos inimigos que estão do outro lado, quanto desequilíbrio dentro do nosso lar, porque esses espíritos não conseguem aproximar de você, por causa do seu esforço, por causa do seu trabalho, da sua vontade de evoluir, energias que você cria, porque nós sabemos que o Espírito liga a nós através do perispírito e através de energia, não é assim? Nós criamos energia boa porque nós estamos querendo melhorar. Essa é a nossa inteligência. E eles são tão inteligentes que eles não desistem. Vai lá e pega alguém da nossa família para nos derrubar. Porque ainda nós somos envolvidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Nós não olhamos para ninguém como espírito irmão. Nós olhamos como pessoas, e às vezes somos pessoas que somos proprietários. E às vezes os espíritos fazem isso, que são inteligentes. Quantos espíritos não nos esperam lá no nosso trabalho? Quanto espírito não espera no meio da nossa família, para o nosso desequilíbrio, porque está nos perseguindo pela animosidade que um dia praticamos. A vida continua. E nós temos que aprender agora. E ele pede assim, que quando alguém nos batesse numa face, dê a outra. Aí eu tenho um amigo que falou, dou uma fava, dou um pontapé nele. É? Só que Jesus pediu que quando alguém fizer o mal, que essa energia ruim, que ele é emitido do sentimento dele, para que nós nos devolvesse a energia boa que nós temos. Não é difícil. É difícil? Não. Quando nós conhecemos, nós sabemos disso. E é isso que Jesus quer que saia do meio. É isso que Jesus quer que saia da terra, do meio dos homens, para que haja amor em vez do ódio, para que haja paz em vez da guerra, para que não haja vingança, para que nós terminamos nosso orgulho, o nosso egoísmo, que queremos disputar com o nosso irmão, em vez de dar o exemplo do amor, alimentando ele com a maldade. E não é isso que Jesus pediu. Por isso que ele disse, amai os vossos inimigos. E quando nós tivermos a consciência da nossa natureza, do motivo da nossa reencarnação, o que devemos fazer aqui, para onde é que nós vamos, o que precisamos fazer para ser feliz, o que devemos fazer com as pessoas que estão convivendo no nosso meio, daí tudo vai mudar. E o próprio Espírito diz que quando nós botarmos em prática a lei de Deus, não vai existir mais nada disso. Não vai existir mais o inimigo, não vai existir mais o duelo, não vai existir mais o ódio.
mas sim a união. Por isso, meus irmãos, meus amigos, vamos guardar o que Jesus disse para nós nesta noite. Amai os vossos inimigos e lembrar sempre de que ele ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E se nós não amarmos a nós, não vamos amar a Deus. Se nós não amarmos os nossos irmãos, nós não vamos amar a Deus. E nós não amamos a Deus se não amar os nossos irmãos. Muita paz e boa noite a todos.